Ei pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que você está vendo ou ouvindo o áudio desse vídeo. Passando aqui para desejar a vocês uma segunda-feira abençoada, em nome do Senhor Jesus. Amém? No outro canal eu falei sobre o livro de Daniel, depois de Ezequiel, falei sobre a fornalha, sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego, lá no Quai, né? Só que lá a gente só tem 5 minutos para estar discorrendo mais sobre esse assunto. E aqui a gente tem um tempinho maior. Então nós vamos ler o livro de Daniel, capítulo 3, início no verso 24, que nos diz assim: Mas logo o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se depressa e indagou-se aos seus conselheiros: Não lançamos 3 homens amarrados dentro da fornalha em chamas? E todos responderam: Sim, ó rei, assim fizemos. Então o rei exclamou: Pois então vede isto: há 4 homens desamarrados lá dentro e nada sofre, estão ilesos. E o 4º homem é parecido com o filho dos deuses. Apressadamente Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos de Elá, o Deus Altíssimo, sai e vinde até nós. Logo Sadraque, Mesaque e Abidnego deixaram a fornalha ardente e saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, estando reunidos, observaram e comprovaram que as chamas não tiveram o poder de ferir qualquer parte do corpo deles, nem mesmo um fio de cabelo que lhe tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro algum de fogo neles. Então Nabucodonosor exclamou: Bendito seja Elá, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu Malaque, quer dizer anjo em hebraico, e livrou seus servos, que depositaram toda a sua confiança nele, desafiando a ordem do rei, preferindo abrir mão das suas próprias vidas a prestar culto de adoração a outro Deus, que não fosse o Elá, Deus. Ou seja, aqui Sadraque, Mesaque e Abidnego negaram prestar culto a outro que não fosse Deus. Então, logo assim, por uma lei que existia, foi criada na época, eles teriam que ser lançados da fornalha de fogo ardente. Foi um milagre, porque quando ele viu como um filho dos deuses, ele provavelmente não viu nenhum anjo, porque eles estavam de mão dadas com o próprio Deus, o Senhor Jesus. Provavelmente. Se não, um emissário poderoso de Deus. Mas o vídeo de hoje, nós não estamos falando daquela época, de mais de 3.000 anos, ou de 2.000 e poucos anos. Estamos falando de coisa mais recente, vamos falar, na verdade, coisa mais recente. A fornalha que virou uma tragédia, né, em São Paulo, no ano de 1974, lá do edifício Joelma, né, onde perderam a vida 187 pessoas e feriram mais 300 pessoas. Foi no 1º de fevereiro de 1974. Foi uma tragédia incrível, porque o fogo consumiu o prédio todo. De lá para cá até se mudou muitas leis em questão de segurança de prédios, né? Mas o adendo que nós vamos fazer aqui é que nesse edifício, no 14º andar, tinha um rapaz de 14 anos. E ele ficou preso, né? Pelas chamas, pela fornalha que virou aquele edifício. E ele preso ali sem poder sair, acuado num canto, ele começou a orar, chamar por Jesus Cristo. Começou a chamar Jesus. Senhor, eu não quero pular
daqui de cima como os outros, porque eu não quero tirar minha própria vida, que o Senhor repudia quem tira a sua própria vida. Mas também não quero ficar aqui e morrer gritando de dor, como as outras pessoas que eu estou ouvindo gritando. Venha ficar comigo. Me dê a sua mão, Senhor, para que eu parta feliz e sem dor. E por incrível que pareça, para nós termos ideia que Deus não operava só antigamente, mas opera até os dias de hoje. Aliás, 1974, são 50 anos atrás, 51 anos atrás, né? Aproximadamente isso. E ele orou, ficou quietinho no canto dele lá, com a roupinha dele, uma calça de boca larga, abraçado aos joelhos, sentado no canto da parede e orando, e clamando a Deus que Jesus ficasse com ele, que desse a mão para confortá-lo, para que ele não morresse sentindo dor igual os outros. E esse rapaz de 14 anos teve uma experiência que ia mudar sua vida para sempre, porque a mão que ele pediu chegou. Deus foi até ele, deu a mão a ele e falou que ia tirá-lo dali. E ele até duvidou. Ele duvidou, porque falou, como? Nós estamos no 14º andar, como que nós vamos fazer? Passamos nesse monte de chamas. Ele falou, venha comigo. Deu a mão a ele e passou por todas aquelas chamas até chegar no local seguro. E o nome desse jovem era William, que ainda está vivo nos dias de hoje para comprovar essa história. Hoje, se eu não me engano, ele é pastor de uma igreja, acho que é Assembleia de Deus, não tenho certeza da denominação, mas é uma igreja cristã. Ele está vivo hoje e conta esse testemunho para muitas pessoas, e ele não foi queimado, não sofreu nenhum arranhão, ficou intacto, porque Jesus estava com ele, como estava com Sadraque, Mesaque e Abednego, naquela época de Nabucodonosor. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o mesmo Deus lá de Sadraque, Mesaque e Abednego, ele é o mesmo de hoje, que Deus não muda, as pessoas mudam, Deus é imutável, é eterno. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele é o Deus, o Senhor Altíssimo, nosso Salvador, que se fez homem em carne para nos livrar da morte e da perdição eterna. Então, nos momentos que você estiver passando por dificuldades, lembre desse exemplo que eu estou te contando, de um testemunho muito mais recente do que o lá de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando estiver nessa situação, ou situações que você vê que suas próprias forças não são suficientes para se salvar, peça ao Senhor que lhe dê a mão e lhe livre do mal, e assim ele fará. Amém? Beijo, família. Lembrando de curtir, comentar e compartilhar, e se puder, se inscrever, tá? Aqui no YouTube, para a gente conseguir chegar a mais pessoas, alcançar mais pessoas nessa busca da gente passar a palavra. Aqui a gente não fala de religião, só fala de Deus, tá bom? Da Bíblia, de Deus, exemplos de força, de fé, de coragem, tá? Deus não te deu espírito de temor nem de covardia, tá? Deus te deu o Espírito Santo. Então, se encha do Espírito Santo, creia no Senhor
E quando achar que está difícil demais, peça que ele te dê a mão. E, se você tiver fé, ele fará como fez com ele, com Sadraque, Mesaque e Abednego também. Amém? Beijo mais uma vez e lembre-se, agindo Deus, quem impedirá?